Olá, olá, sucesso com você, ó. Se não tiver sucesso, boas energias que o sucesso vem. Segura, firme. Mais um podcast Tributarista 10x. Ai, meu Deus, peraí. Deixa eu ver se tá funcionando. Tá. Mais um podcast. Ai, Jesus amado, essa pessoa é muito doida. Mais um podcast Tributarista 10x, toda segunda-feira, às 19h30. Eu solto um vídeo aqui, ó, analisando algum tema tributário. E o tema de hoje nós vamos analisar duas decisões. Duas. Uma favorável e outra desfavorável sobre o planejamento tributário para clínicas odontológicas. Ó, que maravilha! Não vale só para clínicas odontológicas. Qualquer clínica médica que faça procedimento. Inclusive, este planejamento tributário pode significar para a empresa uma redução de até 70% do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Já pensou você falar para o seu cliente assim, olha, eu posso te fazer aqui um planejamento tributário que vai diminuir em 70% o seu imposto de renda? O cliente vai, uau, vai brilhar o olho, vai virar os olhos. Bom, seguinte, eu dei uma aula completíssima sobre planejamento tributário para clínicas médicas. Eu trouxe todas as soluções de consultas, decisões favoráveis e desfavoráveis para você ver o ponto fraco, o norte, tudo que você precisa saber para oferecer essa oportunidade com segurança para o seu cliente. Onde está essa aula? Eu fiz essa aula pelo Zoom. É uma aula que fica disponível única e exclusivamente para as pessoas que fazem parte da formação tributarista 10x, mas por ser uma aula muito demandada, eu possibilitei que quem quiser adquira só essa aula separadamente. Pelo valor simbólico de R$ 97, tá bom? Eu vou deixar o link aqui, vai ser assistindo essa aula completa, depois lendo o que eu falei para você ler lá e estudar, você vai se sentir completamente seguro ou segura para oferecer essa tese para qualquer clínica médica que se encaixe nos requisitos. Mas hoje aqui o objetivo é falar dessa tese especificamente para clínicas odontológicas. E nós vamos analisar duas decisões, uma favorável e outra desfavorável, para você já ver o que você tem que prestar atenção na hora de oferecer isso para o cliente. E para esse nosso bate-papo, para esse podcast tributário de hoje fazer sentido, eu vou contar aqui o geral do que é esse planejamento tributário para clínicas médicas, que também vale para clínicas odontológicas. Olha que maravilha! Então vamos lá? Do que é que eu estou falando? Eu estou falando de um planejamento tributário especificamente para imposto de renda e contribuição social. Não estou falando nesse momento de ISS, não estou falando nesse momento de qualquer outro tributo. Estou falando de imposto de renda e contribuição social. Beleza? Para quem é que vale este planejamento? Para clínicas médicas que estejam no lucro presumido. Ou seja, não é para o simples, não é para o lucro real, é para o lucro presumido. Claro até aqui? Verônica, que tipo de clínicas médicas? É qualquer uma? Não. Imagina, eu sou mulher. Eu vou no ginecologista muitas vezes e ele faz só uma consulta comigo. Ele olha para minha cara, faz um monte de pergunta, blá, 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 blá. Isso é só uma consulta simples. Tudo que for faturamento vinculado a essa consulta simples não é o planejamento que eu estou te falando hoje. Então, deixa numa caixinha tudo que é consulta. Mas, às vezes, nessa mesma consulta do ginecologista, ele já me faz um exame. Você que é mulher deve saber do que eu estou falando. Ele já colhe o seu Papa Nicolau, já faz os exames ali que precisa fazer. Para esses procedimentos, ou seja, um exame no meu corpo, não é só uma consulta, teve um procedimento ali. Precisou usar aparelhos, máquina, sei lá, para gravar, para guardar os negócios, para analisar as paradas, certo? Esses outros procedimentos que se equiparem a serviços hospitalares, é disso que eu estou falando
do nosso planejamento tributário aqui. Ficou claro, gente? Então, se você tiver uma clínica que só faça, que seja do presumido, beleza? Mas que só faz consulta médica, não tem nenhum outro procedimento, que é exames, não é? Sei lá, que faz talvez esses negócios de mamografia, colhe exame de sangue, ou um outro procedimento que dependa de mais estrutura, acupuntura talvez, ó, que você tem que colocar as agulhinhas lá na pessoa, clínicas odontológicas, que coloquem implantes, que façam um procedimento. Fechou? Então, é disso que eu tô falando. Se você tiver uma clínica que é do presumido, mas que só faz consulta, esquece. Não vai servir esse planejamento, não perde seu tempo. E precisa estar no presumido. Se não estiver, não adianta. Não, se for simples, não adianta. Se for lucro real, não adianta. É presumido. Então, você já vai conseguir sacar mais ou menos. Uma clínica, para ela estar no lucro presumido, ela tem que faturar, provavelmente, qualquer uma pode estar no presumido, tá? Mas o que a gente vê na prática é que quem é pequenininho, uma clínica pequena, geralmente está no simples. Quem está no presumido é aquela clínica que você olha e você fala, ó, já está mais estruturado. Não é só um médico que tem um monte de especialidade. Tem a galera do administrativo, tá bom? Então, geralmente são essas clínicas um pouco mais bem estruturadas, que estão no presumido e que talvez você consiga aplicar esse planejamento tributário. E do que é este planejamento tributário? Vou mostrar uma planilha para você aqui. Mas, basicamente, antes de eu mostrar a planilha, aliás, eu vou mostrar a planilha e explicar, vai, vamos lá. Vamos botar aqui, ó. Ah, que bonitinho. Deixa eu colocar aqui, deixa eu aumentar. Aí. Aí, que bonitinho que ficou. Bom, gente, o que é o lucro presumido? Essa planilha já vai mostrar aqui para você. Ó. Essa planilha está disponível para os alunos da formação tributarista 10X e também para quem adquiriu essa aula, não essa de hoje, a completa sobre planejamento tributário para clínicas médicas. Verônica, mas o que é essa formação tributarista 10X mesmo que você tanto fala? É a minha formação completa em direito tributário. Mas é uma formação fora da curva. Por quê? Ela trabalha 3 pilares que nenhuma outra trabalha. O primeiro pilar, gente, não é tributário. O primeiro pilar é o seu autoconhecimento. O primeiro pilar é como é que você se comporta, quais são suas inseguranças, como é que você lida com as outras pessoas. O que te trava? É isso que eu vejo travando as pessoas. É o comportamento, são os sentimentos que estão dentro de você. Esse é o primeiro pilar. Né? O segundo, então eu tenho chama formação tributarista 10X e não curso. Por quê? É um curso para cada pilar. E aí tem um curso só de autoconhecimento. Lá tem teste de personalidade para você saber como que você funciona, como que você lida com sua liderança, como que você vende, como que você arruma o seu LinkedIn, como que você delega, como que você faz gestão de tempo. Tudo isso lá está em autoconhecimento. O segundo pilar é tributário. Tributário do meu jeito didático, gente. Eu não gosto de coisa difícil, não. Falar difícil, não gosto, não. Vocês nunca vão me ver falando difícil. Dentro do pilar de tributário, vocês vão receber link para 2 cursos. Um dos cursos é o tributário propriamente dito. Todos os tributos, explicando o que é, como que funciona, todos os regimes tributários, processo administrativo tributário, processo judicial tributário, simples nacional, SPED, tudo bonitinho lá no pilar de tributário. E você vai receber dentro do pilar de tributário um segundo curso, que é o curso de reforma tributária. E eu não poderia deixar de fazer um curso de reforma tributária e ir atualizando esse curso conforme as coisas vão acontecendo. A reforma tributária está acontecendo. Então, é um curso vivo. Então, você já tem acesso a 3 cursos. E o quarto é um curso de contabilidade, com tudo que você precisa saber, A lógica. Você não precisa saber calcular, gente. Não é isso, é a lógica. É a linguagem empresarial, é a linguagem financeira. Isso que você vai receber no quarto login. Mas fora isso, na minha formação eu tenho uma mentoria.
Eu dou mentoria para os meus alunos toda quinta-feira. Sagrado. Mentoria em grupo. Estou lá à disposição dos alunos para tratar de qualquer dúvida, seja comportamental, seja técnica, seja contábil. E todo mundo que entra na formação, eu faço uma reunião individual com a pessoa. Individual. Eu preciso conhecer você, minha filha do céu, meu filho do céu. Que pé que você tá? Senão as pessoas não são iguais. Então eu faço uma reunião individual para a gente traçar um plano de estudo, um plano de desenvolvimento juntos aqui. Beleza? Então, matando a curiosidade, é isso. Verônica, onde é que eu faço a matrícula? Não está aberta a inscrição, você acredita? Mas eu vou deixar o link aqui da lista de espera para você. Certo, certo, certo. Bom, então vamos lá para o lucro presumido? O que é o lucro presumido, gente? Olha o nome. Lucro presumido. O que é lucro presumido? É um jeito que o fisco presume qual que é o lucro da empresa. Simples assim. Não é o lucro que de fato aconteceu. Presunção. Quanto você presume que eu tenho de altura? Tem gente que acha que eu tenho. Tem gente que acha que eu sou alta, sabia? Já me falaram. Achei que você fosse alta, que você tivesse 1,80m, 1,75m. Eu, ai, coitado, tenho 1,59m. Você pode presumir, por exemplo, qual é a minha altura e ela pode ser real ou não. O lucro é a mesma coisa. O fisco presume qual é o lucro da empresa. Ele pode ser maior ou menor do que aquela presunção. Como funciona a presunção? Essa planilha mostra. Ó. Eu tenho um faturamento, vem aqui, mouse, de 100 mil, ó, tá vendo aqui? 100 mil, vamos deixar em verdinho para você ver que é dinheiro entrando. 100 mil. Esse é o único dado que eu preciso para o fisco presumir qual é meu lucro, a minha receita, o meu faturamento. Aí o fisco fala assim, você está prestando serviço? Você é empresa de serviço? Então, empresa de serviço eu presumo que o seu lucro é de 24, onde que eu tô com 24? É de 32%. Então, eu simplesmente pego 32% e jogo sobre esses 100 mil aqui, ó. Que dá quanto? 32 mil reais. Esse é meu lucro presumido. Na vida real, gente, essa empresa, essa clínica, ela pode ter mais do que 32 mil de lucro ou menos. Provavelmente ela vai ter mais. E tá tudo bem. O fisco fala, minha base de cálculo é só os 32 mil mesmo, tá ótimo. Tá ótimo. Bom, sobre esses 32 mil, eu jogo a alíquota do imposto de renda. 15% do imposto de renda, 9% da CSLL. Verônica, você está esquecendo do adicional de 10%. Gente, nesse meu exemplo aqui não vai ter adicional. Mas o raciocínio é o mesmo, é só você jogar aqui na base de cálculo, tá? Do que ultrapassar 240 mil por ano, ou 60 mil por semestre, e assim, por trimestre, desculpa, ou 20 mil por mês, tá? Fique em paz no seu coração. O que importa é focar aqui. O que é que eu preciso focar? 32% do seu faturamento vai ser o seu lucro, se você for uma empresa de serviços. Essa é a base de cálculo, você joga as alíquotas, cheguei num valor a pagar de 7.680. Que maravilha! Mas aí, existe na legislação, uma legislação que fala assim, uma lei que fala assim, se os serviços forem hospitalares, equiparados a hospitalares, aí, ao invés de você jogar esse percentual aqui, esse coeficiente de 32%, pode ser só 8%. Ou seja, eu reduzo demais a minha base de cálculo. Reduzo demais. Aqui eu falei que a alíquota do... a alíquota da CS é 9%, é 9% mesmo. Mas o que vai mudar aqui é o coeficiente, tá? Show? Nessa segunda hipótese aqui. Bom, cara, se você ao invés de jogar 32, jogar 8 para fazer sua base de cálculo é bom, né? Olha a diferença que dá, ó. Aqui eu tenho uma base de cálculo de 32, aqui eu tenho uma base de cálculo de 8. Ó. Por quê? Porque eu estou falando de serviços hospitalares. Serviços hospitalares. Isso para calcular o imposto de renda. Mas para calcular a contribuição social, aí o meu coeficiente é de 12, que já é menor do que 32, né? Vamos combinar? Olha só que diferença aqui da base de cálculo. Então eu pego a base de cálculo de 8%, jogo a alíquota do imposto de renda, ó, aqui a fórmula, tá vendo aqui em cima? Ó.
Ó, tá aparecendo para você também. Tá vendo aqui que na parte branca aqui, ó, deixa eu colocar de novo. Ó, no primeiro cenário eu tinha um imposto de renda de 4.800, agora eu tenho só de 1.200. Eu peguei a base de cálculo da CS, que é 12 mil, já que o coeficiente é de 12%. Coloquei a alíquota de 9%, ó. No primeiro cenário eu tinha 2.880 de CSLL, agora eu tenho só 1.080. No total eu tenho 2.280 de IRCS e antes eu tinha 7.680, ou seja, uma redução de 5.400, que dá mais ou menos 70% de redução de imposto de renda e contribuição social. Percebe? É este o planejamento tributário, esse é o coração, gente. Qual que é o seu desafio? O seu desafio não é fazer essa conta. Fazer essa conta é o mais fácil. É o mais fácil. Você vai pegar lá o faturamento real do seu cliente, vai trocar aqui no lugar da planilha, vai ver se vai ter o adicional de 10% ou não. E essa conta é o mais fácil que tem. O desafio é... Deixa eu voltar aqui para minha... Pronto. O desafio é você conseguir dizer para o seu cliente de forma segura de que sim, ele cumpre os requisitos para mudar esse coeficiente aí de 32% para 8%. E 12%, né, que é o caso da CS. Quais são os requisitos então, gente? Ó, primeiro, tem que ser do lucro presumido, não é? Tem que prestar serviços hospitalares, equiparados a hospitalares. Verônica, eu tenho uma lista, onde é que eu vejo isso, se meu serviço é equiparado ao hospitalar ou não? Tem uma resolução da Anvisa RDC 50. Lá vai ter a lista de serviços que são equiparados a hospitalares. Então você vai ter que perguntar para o seu cliente, não é você que vai falar, você não é médico, você não é médica. Fala, cliente, o que você faz na sua clínica, cliente? Beleza. Você colhe Papa Nicolau? Oh, que maravilha. Você põe implante dentário? Oh, que maravilha. Onde é que isso se encaixa ali na lista de serviços dessa resolução da Anvisa? É isso, você vai perguntar para o seu cliente. Tem que estar ali, tá bom? Primeiro requisito tem que ser serviço hospitalar e você vai ler lá o que é serviço hospitalar, gente. Segunda coisa, essa clínica, ela tem que ser empresa, tem que ser organizada na forma de empresa. Verônica, o que é ser organizada na forma de empresa? Tem que estar na junta comercial, gente. Você pode ter um CNPJ, que é uma sociedade simples, que você vai fazer a inscrição lá no cartório no registro de pessoas civis, no registro civil. Não, o seu cliente tem que estar na junta comercial. Mas não basta estar registrado na junta comercial. Na prática tem que ser uma empresa. O que significa na prática tem que ser uma empresa? Não pode ser uma clínica de um médico só. Não pode ser uma clínica onde o serviço pessoal do médico se sobreponha. Ou seja, se o médico ficar doente um mês, a clínica tem que girar sem ele, porque aquilo é uma empresa. Se é uma empresa, tem que ter outras especialidades, outros funcionários, tem que ter uma estrutura ali, percebe? Porque esse planejamento não é legal para a clínica que é muito pequenininha, que tem um médico só. Não vai rolar, gente. Você pode até fazer o cálculo, mas o fisco vai te pegar e vai te dar uma multa e não vai dar certo. Bom, então é isso. Então tem que ser organizado na forma de empresa, tanto formalmente na junta comercial, quanto na vida real, na prática. Verônica, e se a minha clínica for uma empresa, está organizada como empresa, tudo bonitinho, mas não está na junta comercial, o que eu faço? Aí você vai impetrar um mandado de segurança, porque dá para ganhar, né? Se você provar na prática que ela é uma empresa. Fechou? E por último, tem que ter o alvará da Anvisa para funcionar. Se eu estou falando para você que a Anvisa tem uma resolução que está lá a lista de tudo que é serviço hospitalar, nessa mesma resolução está lá escrito o que o seu estabelecimento precisa ter para prestar esses serviços. Você tem que ter um alvará da Anvisa, senão não dá. Tá bom, gente? Então tem que ter esses 3 requisitos. Vida real, vida real. Se a clínica já tiver esses 3 requisitos, e ela está usando o percentual de 32% aqui, ó, você pode recuperar dinheiro dos últimos 5 anos.
Mas se por um acaso essa clínica não está cumprindo esses 3 requisitos, que é ter o alvará da Anvisa, prestar serviços hospitalares e estar organizada como empresa, se ela não tiver os 3 requisitos, você vai ajudar o seu cliente a alcançar esses 3 requisitos e daqui para frente, a partir do momento que esse cliente alcançar os requisitos, você começa a instruir a contabilidade desse cliente a calcular o lucro presumido com esse coeficiente menor, de 8 e 12% ao invés de 32%. Esse é o planejamento tributário. Esse é o coração. E o que eu vou mostrar para você agora são 2 decisões para clínicas odontológicas. Deixa eu mudar aqui. Pera. Pronto. Aqui. Vamos lá. Por que eu quero mostrar essas decisões para você? A favorável e a desfavorável. Para que você comece a ter pensamento crítico na hora de pensar em oferecer uma oportunidade para o seu cliente. Vamos ver primeiro a decisão favorável? Favorável, porque é favorável, costuma dar um quentinho no nosso coração. É uma decisão recente, de dezembro do ano passado. E aqui é uma clínica odontológica. Muita gente me pergunta, Verônica, clínicas odontológicas podem usar esse planejamento tributário? Pode. Se não for uma simples consulta. Se for um procedimento e este procedimento puder ser encaixado lá em um dos itens daquela resolução da Anvisa, RDC 50, que lista o que é serviço hospitalar, percebe? Por exemplo, gente, quando eu fui tirar o siso, eu tirei os 2 sisos. Aquilo foi uma cirurgia. Eu fiquei 3 horas no dentista, porque ele teve que abrir aqui, ó, a gengiva. Minha boca era pequena, o siso não tinha espaço para nascer, eu morria de dor. Não dava para tirar, então ele teve que cortar aqui o negócio. Tirar lá do fundo, arrancar, deu um maior trabalho. Você tem dúvida de que isso é um procedimento hospitalar? Tanto que eu fiquei 4 dias de atestado médico tomando antibiótico para aquele negócio não infeccionar, percebe? Dentista, foi dentista que fez. Na profissão dentista se chama cirurgião dentista. Não é só aquele que vai curar sua carizinha, não. Tem procedimento complexo lá. E essa decisão é justamente sobre isso. Então, uma clínica de dentistas, sim, pode fazer jus a esse planejamento tributário, única e exclusivamente para as receitas que digam respeito a esses procedimentos. Então, a consulta simplesinha que você vai no dentista, que ele faz uma limpezinha, né? Arruma a carizinha lá, não tem nada demais, isso talvez não vai dar direito a esse planejamento tributário. Mas para os outros procedimentos mais complexos, é muito comum. Cirurgia para tirar siso, implante. Implante, gente, é uma coisa grave. Faz um buraco lá na sua boca, bota um parafuso lá, misericórdia. Minha madrasta fez isso daí, olha. E tomara que eu não precise, porque eu não gostei não, tá bom? Então, clínica odontológica, sim. E aqui está uma decisão favorável sobre isso, ó. Já tô mostrando a decisão aqui, ó. Que é uma coisa importante. De onde que é essa decisão? É de um tribunal, coisa boa. Se é tribunal, já é segunda instância. É o tribunal da primeira região. Ó, guarda isso no seu coração. Tribunal da primeira região. Não é um tribunal que tem mais julgados sobre o tema. Mais julgados sobre esse tema vai ter o tribunal TRF4, TRF3, tá? Esse aqui é do TRF1. Beleza, vamos lá então. O que é isso daqui, ó? Esse cliente, ele já tinha conseguido uma decisão favorável desde a primeira instância. Desde a primeira instância. Ó, que esse é um caso de Rondônia, se eu não tiver muito melhor, cara. Tá aqui, ó. Concedo a segurança. Para assegurar a impetrante o direito de recolher o imposto de renda
sobre o lucro líquido com base de cálculo nos percentuais de 8% e 12%. É aquela planilha que eu mostrei para você, agorinha. Foi. Você acredita? Tá aqui, ó. Ganhou. Aqui, vamos descer mais. Aí, esse cliente ganhou. Aqui, de Porto Velho. Vamos descer, vamos descer. Ele já ganhou a liminar também. Isso daqui, gente, é uma empresa que faz implantes, tá? Implantes. Ou seja, para fazer implante não tem muita dúvida de que é uma cirurgia aquilo. Tá bom? Então, isso aí ajudou demais nesse caso. Vamos descer mais um pouquinho, vamos descer mais um pouquinho. Aqui, olha que interessante. Eu falei para vocês que tinha uma legislação que previa isso. Que previa isso o quê? Que previa a possibilidade de, se eu estiver falando de serviços hospitalares, eu posso reduzir o meu percentual de presunção de 32% para 8% e 12%. Que legislação é essa? Ó? Lei 9249 de 95, artigo 15, parágrafo 1º, inciso 3, a linha A. Certo? Bom, na aula que eu gravei de planejamento para clínicas médicas, eu passei com detalhe por tudo isso. Mas a lei é pública, só dica, você tem que estudar depois dessa aula aqui, viu? Não vai ter jeito não. Aqui, ó, serviços hospitalares são aqueles que se vinculam a atividades desenvolvidas pelos hospitais. Ou seja, é uma questão objetiva, ó. Ó, forma objetiva. Meu foco é o serviço. O serviço se equipara aos hospitalares? Pô, uma cirurgia para você enfiar um implante, com certeza sim. Uma cirurgia que você tem que abrir a boca e tirar o siso? Com certeza sim. Percebe? Tá bom? Aí aqui tá falando, regra geral, essas cirurgias, esses procedimentos, eles são prestados dentro de um hospital. Mas nem sempre. Muitas vezes isso aqui pode ser feito em consultório médico. Eu já fiz até lipoaspiração em consultório médico, mini lipo. Sabe aquela gordurinha que tem nas costas da gente? Não sei se é mulher, você vai compreender. Era só aquilo que eu queria. Então foi dentro da clínica mesmo. Me deu anestesia local, veio lá com a cânula e arrancou a gordura fora, você acredita? Isso é um procedimento hospitalar, mas foi feito dentro da clínica. Bom, vamos descer mais. Essa é a decisão favorável. O que era o ponto fraco dessa empresa? Não é os serviços. Os serviços, aqui ela está falando de implantes dentários. Tudo bem, isso aqui não tem dúvida de que é uma mini cirurgia mesmo, que é serviço hospitalar. Qual que era o ponto fraco desse caso? O ponto fraco é que essa empresa, essa clínica, ela não tinha um alvará específico da Anvisa, da RDC 50, resolução RDC 50, não. Ela tinha só o alvará de funcionamento, que é diferente. Uma coisa é o alvará de funcionamento para você fazer uma consulta, outra coisa é o alvará de funcionamento para você fazer procedimentos hospitalares lá, concorda? Que é diferente. Ela tinha o alvará de funcionamento. E mesmo assim, ela ganhou. Aqui, ó. Falou assim, ó. É legítimo, não é legítimo, né, exigir da empresa que comprove atender as normas da Anvisa. Por quê? Uma vez que ela está no exercício regular da sua atividade e detém o alvará de funcionamento, há uma presunção relativa de que ela está adequada às regras da Anvisa. E aqui fala assim, caberia ao fisco trazer elementos que indicassem que a empresa não está cumprindo as regras da Anvisa. Então, mesmo sem ter o alvará específico, essa clínica odontológica ganhou o caso. E essa decisão já transitou em julgado. Nossa, a pessoa que fez essa defesa aqui, o advogado tributarista ou advogada, esse mandado de segurança, está feliz da vida. Está feliz da vida, vai economizar dinheiro. Mas será que você pode se pautar nesta decisão para oferecer essa tese para o seu cliente, gente? Confiando nisso? Será?
Por isso que eu vou mostrar a decisão desfavorável para você, para a gente pensar mais profundamente. Eu vou deixar o número desse processo aqui, ó, vou até para você procurar, é público, gente. Público, público, público. Cadê? Tá aqui, ó. Ó. Você vai colocar no Google, consulta processual, TRF1. Simples assim. E aí você vai digitar o número do processo, tá aqui, ó. Vou digitar para você, vai que você só tá me ouvindo. 1001.867, tracinho, 56.2023.4.01.4101. Esse é o número do processo para você pegar essa decisão aqui, que é uma decisão favorável, recente, de tribunal e que aceitou o planejamento tributário, ou seja, a redução do coeficiente de 32 para 8,12, mesmo sem a empresa ter o alvará específico da Anvisa. Ela só tinha o alvará de funcionamento. Então, uma decisão favorável, linda, recente. Mas será que você pode confiar nessa decisão para vender essa tese para outros clientes? Existe, gente, eu trabalho em tributário há 16 anos. Às vezes, a gente consegue umas decisões favoráveis, não é sempre que acontece. Que é meio assim um golpe de sorte, sabe? Não sei o que é. A outra parte não trabalhou bem nesse caso. E realmente eu peguei a cópia integral desse processo. Você pode pegar também. Essa é uma dica que eu dou para você de carreira. Para estudar um caso que você achou interessante, pega a cópia integral. Hoje em dia é tudo online. Eu peguei a cópia integral desse processo e realmente a fazenda não foi ali nos fatos. Ela ficou mais trabalhando com tese, né? Se serviços hospitalares se enquadram ou não, se precisa ou não do alvará específico, mas ela não foi lá e falou assim, eu fui lá no estabelecimento, eu tirei foto, eu liguei. Não, não foi isso que ela fez, tá? Por isso que eu quero mostrar a decisão desfavorável. Essa é favorável, super recente, do ano passado, uma coisa boa. Vamos para desfavorável agora? Essa desfavorável é do TRF4. TRF4. O TRF4, gente, está fora do ar por conta das enchentes. Mas, se Deus quiser, daqui a pouco as coisas vão voltar ao normal, você vai conseguir pegar essa decisão lá também. Quando voltar ao normal, você vai colocar TRF4, consulta processual, e você vai digitar o número do processo. Eu vou reproduzir aqui para você. Vai que você só está me ouvindo, você não está me vendo? É 500.2136/65.2022.4.04.7112 do Rio Grande do Sul. Você vê que também é uma decisão recente, 2022. Então, não estou falando de coisa velha aqui, não. Só que esse caso foi desfavorável. Seguinte, este caso aqui, a empresa também tinha ganhado em primeira instância. Bonitinho. Mas em segunda instância, perdeu. Mas olha só que interessante. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Como que a atuação da Fazenda Nacional, do Fisco, já foi diferente nesse caso. Ó, olha aqui essas letrinhas. Ui, peraí. Olha o que o Fisco fez, gente, ó. Primeiro parágrafo. O Fisco falou assim, viu, beleza, essa clínica aí é de odontologia também. Essa clínica aí, deixa eu ver se é essa aqui que eu tô de odontologia. Não, essa não é... Deixa eu ver... Ah, essa não é especificamente de odontologia, tá? Mas o raciocínio vale. Eu quero que fique claro para você o que é que o Fisco analisou aqui, que vai valer para a clínica de odontologia também. O Fisco falou assim no primeiro parágrafo, viu? Essa empresa aí, ela está registrada na junta comercial mesmo, beleza? Né? Quem está na junta comercial pressupõe que é uma empresa. Mas na prática, ela não é uma empresa. Na prática, não é. Não é.
Por que é que ela não é uma empresa? Sabe por quê? Olha aqui, terceiro parágrafo. Cumpre referir que a União contatou via WhatsApp o atendimento da clínica. Nesse caso específico, ao contrário daquele favorável que a gente viu, o fisco foi a fundo nos fatos, fingindo que era cliente, que era paciente, gente. Mandou o WhatsApp para a clínica e falou, viu, quero marcar uma consulta aí. Quem que pode me atender? Aí a recepcionista, né, a secretária falou, só o doutor Fábio. Quem é Fábio? Fábio é o sócio da empresa, da clínica. É o sócio administrador. Ou seja, se só uma pessoa atende, já fica claro que não é uma empresa. Porque se o Fábio ficar doente um mês, a clínica não roda sem ele, percebe? Então, na prática, não é uma empresa. Na prática, é um serviço pessoal, personalizado, prestado única e exclusivamente pelo Fábio. Tá bom? Aí, beleza? Olha só, já ponto negativo. O que mais que o fisco viu? Viu? Eu fui analisar os seus SPEDs, que é a escrituração digital, gente, onde a empresa coloca a vida dela ali. E eu vi que você não tem custo de operação nenhum. Ó, pensa bem, se você presta serviços hospitalares, você tem que ter custo com alguma estrutura hospitalar ali. Porque só uma consulta, gente, você não precisa de nada, você precisa só de uma mesa e do seu conhecimento. Agora, para você colher um Papa Nicolau, aí você precisa de aparelho. Para você fazer um implante, você vai precisar de aparelho, você tem custo ali. Percebe? E essa empresa não tinha custo nenhum. Custo nenhum. Então, resumo da ópera. O que mais aqui, ó? Penúltimo parágrafo. A clínica não possui outros empregados. Se você é uma empresa, você tem que ter outros empregados. Tem que ter. Se for só o sócio, não é uma empresa. É um serviço pessoal, intelectual que você está prestando. Essa é a diferença entre uma empresa e um serviço intelectual. Percebe? E aqui o fisco falou, eu olhei sua folha de pagamento. Não tem empregado nenhum. Ou seja, você não é uma empresa. Você é simplesmente um doutor que está atendendo de forma pessoal. Percebe a diferença, gente? Que nesse caso aqui, a fazenda já foi fundo nos fatos e naquele caso favorável, a fazenda não foi fundo nos fatos. Vocês estão sacando a diferença? Por isso que eu não tenho dúvida nenhuma em dizer, vamos descer aqui mais, ó. Vamos ver, isso aqui é o que a fazenda falou. Vamos ver a decisão aqui, ó. Ó. Cadê? Ó. Se a empresa for sociedade empresária apenas no papel, é isso aqui o desembargador falando já, os desembargadores. Era só no papel. Na prática não era empresa nenhuma. E aqui, ó, normas da Anvisa. Cadê? Vamos descer mais aqui. Ó, começar a decisão propriamente dita, ó. Vamos descer, ó. E além disso, essa decisão falou das normas da Anvisa, falou assim, ó. O que você tem, clínica? Você tem o alvará de localização, né? Você tem o alvará de funcionamento. É o alvará simples. Mas você não tem o alvará específico para procedimentos. Você não tem isso. Diferente daquela decisão favorável que a gente viu. E por fim ainda falou, você não é uma empresa de verdade. Você, ó, é uma clínica formada só por médicos. Fechou? Não é uma empresa, é um trabalho intelectual, ó. Reforçando o caráter intelectual dos serviços prestados. E você tem só uma licença para localização, você não tem a licença específica para procedimentos hospitalares. Vocês estão percebendo, gente, que neste caso, como o fisco foi a fundo nos fatos, essa clínica acabou perdendo? E a outra clínica, deixa eu voltar aqui para você. Odontológica ganhou, do bem ganhou, mas que o fisco não foi nos fatos como foi nesse? Qual é a mensagem aqui de hoje, então?
Esse planejamento tributário é coisa linda de viver. Você vai economizar 70%, até você pode chegar, né? Você pode chegar a 70% de economia tributária. Por que que eu falo pode chegar? Porque não é o faturamento todo. Ô, Mel! Olha que esse cachorro escandaloso. Não é o faturamento todo que você vai poder fazer o planejamento tributário, é só o faturamento que diga respeito àqueles serviços hospitalares lá específicos. Você vai ter que segregar a receita, então não necessariamente vai chegar em 70% de redução. Tá? Mas dentro dos serviços que se enquadrarem aqui nos serviços hospitalares, sim, você pode chegar a 70% de redução. Mas resumo da ópera, 2 casos semelhantes, um favorável, outro desfavorável. O que foi favorável não se aprofundou nos fatos. O que foi desfavorável se aprofundou. E eu te digo, tem um monte de decisão seguindo a linha desse caso desfavorável aqui. Ou seja, o fisco vai a fundo. Ele investiga, ele finge que é paciente, liga na empresa, manda WhatsApp. Então não adianta vocês tentarem oferecer para o seu cliente um planejamento tributário desse, se de fato ele não se adequar aos requisitos, que é ser uma empresa, ter o alvará específico da Anvisa. Ser uma empresa, ter o alvará específico da Anvisa. Fechou? E prestar serviços hospitalares, ou seja, não pode ser só uma consulta. Tem que ter um procedimento em cima daquilo, um exame, alguma coisa a mais, uma mini cirurgia, sei lá. Percebe? Vocês vão ter que conhecer o negócio do seu cliente e educar esse cliente. Vocês podem até mostrar para ele, cliente, tá vendo? Tem decisão favorável, mas você vê que não foi a fundo. Quando o fisco vai a fundo, e essa é a tendência, se você não estiver cumprindo tudo isso na vida real, não vai rolar. Fechou? Essa é a mensagem de hoje, gente. Não dá para pegar uma decisão favorável e se pautar só nela, para sair vendendo a tese. Porque o que é que você quer como pessoa tributarista? Você quer vender e pegar o dinheiro que você vai cobrar para impetrar o mandado de segurança? Beleza, não tem... Você cobra no mínimo 10 mil para impetrar um mandado de segurança? Ou você vai cobrar uma parte no êxito ali, conforme for a redução tributária do seu cliente? Do que adianta? Você ganhou seus 10 mil para impetrar, mas depois você perde? Não adianta. Não adianta. Você tem que vender, você tem que falar a realidade para o seu cliente. E a realidade é, o fisco vai, sim, investigar tudo. Vai a fundo. O que essa decisão favorável não foi, mas foi uma exceção. Tá bom? Beleza, gente? Um beijo para você. Se você gostou dessa aula, já dá um like aqui. Devia ter pedido antes, esqueci, tá? Mas dá um like aqui. E vamos que vamos. Deixa eu ver se tá gravando. Ufa, tá? Já pensou? Dica, então, quando você for oferecer esse planejamento tributário. Ah, e quem quiser a aula completa, eu vou deixar o link aqui também para você adquirir essa aula completa que eu dei. E nessa aula completa, obviamente, eu vou acrescentar os materiais de hoje, mas a maior parte dos materiais já está lá, porque a aula foi completa. Beleza? Todas as soluções de consulta, todas as decisões favoráveis, desfavoráveis, legislação, um mapa mental com todos os links para você ir procurando mais fácil, tá tudo lá. Vou deixar o link aqui para você adquirir essa aula completa pelo valor simbólico de R$ 97,00 apenas, e ela fica disponível aí no caso para quem fizer parte da formação tributarista da EX, mas que ainda não está com inscrições abertas, tá? Então, a sua opção é adquirir separadamente esta aula aí de planejamento tributário para clínicas médicas. Um beijo, viu? E sucesso!